Neste vídeo vamos comentar questões referentes aos tópicos de ética no serviço público, cobrados no edital da Polícia Federal para o cargo de agente administrativo. Lembrando que esse conteúdo também pode ser usado para outros concursos que cobram os mesmos tópicos. Vamos nessa! Questão número 1. Julgue o item a seguir, a respeito de ética, moral, princípios, valores e função pública. Eventual inexistência de um código de ética aplicável aos servidores de um órgão público, exime-os de uma conduta pautada por preceitos deontológicos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A inexistência de um código de ética específico para determinado órgão público não exime seus servidores da obrigação de seguir princípios éticos e deontológicos. A moralidade administrativa e os deveres éticos dos agentes públicos são regidos por normas gerais, como a Constituição Federal, leis infraconstitucionais e princípios fundamentais da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, a ética na função pública transcende a existência de códigos formais, pois está ligada ao compromisso do servidor com o interesse coletivo e a conduta moral esperada no exercício de suas funções. Mesmo na ausência de um código específico, servidores devem agir conforme preceitos éticos, para garantir a integridade e a confiança na administração pública. Questão número 2. Com fundamento no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo, Decreto 1171 de 94, na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92, e na Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013, julgue o item a seguir. Cabe à Comissão de Ética a aplicação da penalidade de censura, mediante parecer devidamente fundamentado e assinado por todos os seus integrantes, com ciência do servidor que cometeu a falta. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. De acordo com o inciso 22 do Decreto 1171 de 1994, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. A afirmativa descreve precisamente o que está disposto no Código de Ética no que se refere à penalidade aplicável pela Comissão de Ética, o procedimento para sua aplicação, parecer fundamentado, assinado por todos, e a necessidade de dar ciência ao servidor. Questão número 3. A respeito das disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo, Decreto 1171 de 94, dos deveres do servidor público federal, conforme a Lei 8.112 de 90, e da improbidade administrativa, julgue o item a seguir. O servidor público federal que se apresenta embriagado perante a sociedade de forma habitual, pratica conduta vedada pelo referido Código de Ética. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. O Decreto 1171 de 94, Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, proíbe expressamente a conduta descrita na afirmativa. De acordo com o inciso 15 do referido Código, são deveres do servidor público, entre outras coisas, abster-se de certas atitudes. A alínea N deste artigo estabelece como vedação apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. A conduta de apresentar-se habitualmente embriagado no serviço ou fora dele, o que inclui perante a sociedade, é, portanto, uma conduta expressamente vedada pelo Código de Ética. Questão número 4. Julgue o item seguinte, relativo à ética no serviço público. Os valores éticos sujeitam-se a aspectos sociais e culturais, razão pela qual são mutáveis. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. Os valores éticos não são absolutos ou imutáveis. Eles sofrem influência dos aspectos sociais, culturais, históricos e políticos de uma sociedade.
O que é considerado ético em determinado contexto pode evoluir ao longo do tempo, refletindo mudanças nos costumes, na moral e nas percepções coletivas sobre o que é correto ou aceitável. No serviço público, os princípios éticos também acompanham essa evolução, sendo constantemente revisados para atender às demandas da sociedade e aos avanços legais. No entanto, mesmo com essa mutabilidade, há valores essenciais que permanecem como referência fundamental, como a integridade, a transparência e o compromisso com o interesse público. Questão número 5. A respeito da relação entre ética, moral e democracia e dos aspectos atinentes ao exercício da cidadania, julgue o item subsequente. A ética e a moral não são sinônimas, sendo esta última objeto de estudo da primeira, que por sua vez, poderia ser definida como ciência da moral. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A ética e a moral são conceitos relacionados, mas não são sinônimos. A moral refere-se ao conjunto de valores, normas e princípios adotados por um indivíduo ou por uma sociedade, determinando o que é considerado certo ou errado em determinado contexto. Já a ética é um campo do conhecimento que estuda a moral, analisando seus fundamentos e implicações filosóficas. Por isso, a ética pode ser definida como a ciência da moral, pois busca compreender criticamente os princípios morais que orientam a conduta humana e suas relações sociais. No âmbito da democracia e da cidadania, a ética desempenha papel fundamental ao embasar decisões e comportamentos que respeitam os direitos, deveres e interesses coletivos. Questão número 6. A respeito da relação entre ética, moral e democracia e dos aspectos atinentes ao exercício da cidadania, julgue o item subsequente. Na perspectiva clássica, a ética assume uma concepção predominantemente formal, dissociada da análise dos bens que as pessoas desejam, e do modo como aqueles são distribuídos no direito, na política e na economia. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmação descreve características que são típicas da ética moderna formalista, como a de Immanuel Kant, e não da perspectiva ética clássica de filósofos como Platão e Aristóteles. Na perspectiva clássica, a ética era predominantemente teleológica, do grego telos, fim, objetivo, focada na busca pelo bem supremo ou a vida boa, eudaimonia, para Aristóteles. A análise dos bens que as pessoas desejam, prazer, honra, riqueza, virtude, etc., e a distinção entre bens aparentes e o verdadeiro bem são centrais. A ética estava intrinsecamente ligada à política e à vida na polis, cidade-estado. Filósofos clássicos discutiram amplamente como a estrutura da sociedade, as leis e a distribuição de cargos e recursos, o que inclui a análise da justiça distributiva, impactam a capacidade dos cidadãos de viver uma vida virtuosa e feliz. A análise da distribuição de bens, no sentido amplo de coisas valiosas na vida social e política, era parte integrante da ética e da justiça. A ética clássica focava no desenvolvimento do caráter, ética das virtudes, e não primariamente na formulação de regras morais universais e formais, dissociadas do conteúdo da ação ou de seus fins. Portanto, a perspectiva clássica da ética não era formal nem dissociada da análise dos bens e de sua distribuição. Pelo contrário, era substancial, voltada para o fim último do ser humano, o bem viver, e profundamente integrada à vida política e social. Questão número 7. Acerca dos princípios, dos valores e da ética no desempenho da função pública, julgue o item a seguir. A conduta ética é racionalmente justificável e praticada de forma autônoma. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A afirmação descreve características importantes da conduta ética sob uma perspectiva filosófica amplamente aceita, especialmente em abordagens que enfatizam a racionalidade e a agência individual. Racionalmente justificável. A ética não se baseia meramente em instintos, sentimentos ou ordens arbitrárias. Uma conduta é considerada ética quando pode ser sustentada por razões válidas, princípios coerentes e argumentação lógica. Envolve a capacidade de refletir, pesar valores e consequências,
e justificar a ação tomada perante si mesmo e os outros. Praticada de forma autônoma. A autonomia moral refere-se à capacidade do indivíduo de agir de acordo com princípios que ele reconhece como corretos, não meramente por coerção externa, medo de punição, busca de recompensa, ou por seguir cegamente costumes ou autoridades. A conduta ética, em seu sentido pleno, implica uma decisão consciente e livre, baseada na compreensão e aceitação dos valores e deveres éticos. Portanto, a capacidade de justificar a ação por meio da razão e a prática da ação por escolha autônoma são vistas como elementos centrais da conduta ética genuína. Questão número 8. Com relação à ética do psicólogo organizacional, julgue o item a seguir. O compromisso ético de uma categoria profissional independe da adesão a seu código de ética profissional. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. O compromisso ético de uma categoria profissional não independe da adesão ao seu código de ética profissional. Na verdade, a adesão ao código é uma manifestação fundamental e um componente essencial desse compromisso. O código de ética de uma profissão representa a formalização dos valores e princípios éticos que a categoria se compromete a seguir coletivamente. Serve como guia para a conduta profissional, orientando os membros em dilemas éticos. Estabelece os padrões mínimos de comportamento ético esperados de todos os membros, protegendo a sociedade. É um instrumento de autorregulação da profissão, demonstrando seu compromisso com a responsabilidade e a integridade. A adesão ao código, tanto em sua observância quanto em sua aplicação e fiscalização, é a forma concreta pela qual a categoria profissional demonstra seu compromisso ético perante seus membros e a sociedade. Ignorar ou não aderir ao código seria, paradoxalmente, uma falha grave no compromisso ético da própria categoria. Questão número 9. A respeito de ética, relações humanas e higiene, julgue o próximo item. A ética se refere aos costumes e às crenças de uma sociedade, ao passo que a moral garante que esses costumes e essas crenças sejam respeitados. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A afirmação inverte e distorce os conceitos de ética e moral. A moral refere-se, de fato, aos costumes, hábitos e crenças estabelecidos por uma sociedade em um determinado tempo e lugar. É o conjunto de regras de conduta e valores que orientam o comportamento dentro de um grupo social. A ética é a reflexão filosófica sobre a moral. Ela questiona, analisa, fundamenta e critica esses costumes e crenças morais. A ética busca compreender o que é o bem, o certo, o justo, porque devemos agir de determinada maneira, etc. Não se limita a descrever os costumes, mas busca justificá-los ou criticá-los. Garantir o respeito. Nem a ética nem a moral, por si só, garantem que costumes e crenças sejam respeitados. O respeito e a adesão às normas morais e éticas dependem de fatores como a consciência individual, a educação, a cultura, a pressão social. E, em alguns casos, sistemas legais e de fiscalização. Portanto, a afirmação confunde os papéis. A moral são os costumes e crenças, o objeto de estudo, e a ética é a reflexão sobre eles, o estudo. Além disso, atribui à moral um poder de garantia que ela não possui inerentemente. Questão número 10. Acerca de ética, moral e valores, julgue o item que se segue. Por serem habituais, frequentes e racionalmente justificáveis, as ações socialmente estabelecidas são sempre eticamente aceitas. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Nem todas as ações socialmente estabelecidas, mesmo que habituais, frequentes e racionalmente justificáveis, são necessariamente eticamente aceitas. A ética vai além da mera repetição de costumes e práticas sociais, pois busca avaliar criticamente se determinada ação respeita valores fundamentais, como justiça, dignidade e respeito ao próximo. Ao longo da história, diversas práticas foram consideradas comuns e aceitas por sociedades específicas, mas ao serem analisadas sob uma perspectiva ética mais ampla, revelaram-se prejudiciais, injustas ou moralmente condenáveis. Por isso,
A ética é dinâmica e constantemente desafia normas sociais para garantir que ações sejam compatíveis com princípios universais de respeito e equidade. Questão número 11. Acerca de ética, moral e valores, julgue o item que se seguem. Existem sociedades humanas que não têm ética, como é o caso daquelas que não observam a moral e os valores hegemônicos. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Todas as sociedades humanas possuem algum tipo de ética, mesmo que seus valores e princípios morais sejam diferentes daqueles predominantes em outras culturas. A ética é uma característica fundamental da vida em sociedade, pois estabelece normas e critérios para regular comportamentos e interações entre indivíduos. O fato de uma sociedade não seguir os valores hegemônicos, dominantes, não significa que ela esteja desprovida de ética. Existem sistemas éticos diversos, que podem ser fundamentados em tradições, crenças religiosas, filosofias ou visões de mundo alternativas. A pluralidade ética é um reflexo da diversidade cultural e histórica da humanidade. Questão número 12. Considerando os princípios e valores da ética e da moral, julgue o item subsecutivo. Para Kant, o princípio supremo da moralidade está diretamente relacionado à maximização do bem-estar geral. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Para Immanuel Kant, o princípio supremo da moralidade, o imperativo categórico, não está relacionado à maximização do bem-estar geral. Essa é uma característica central do utilitarismo, uma teoria ética consequencialista. A ética kantiana é deontológica, focada no dever e na intenção por trás da ação, independentemente de suas consequências. O imperativo categórico exige que se haja apenas segundo máximas que possam ser universalizadas como lei moral. A moralidade de uma ação deriva de sua conformidade com o dever racional, não da quantidade de felicidade ou bem-estar que ela produz. Portanto, a afirmação confunde os princípios éticos de Kant com os do utilitarismo. Questão número 13. Considerando os princípios e valores da ética e da moral, julgue o item subsecutivo. A ética utilitarista privilegia a felicidade do indivíduo em detrimento da felicidade coletiva. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A ética utilitarista, conforme desenvolvida por pensadores como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, busca maximizar a felicidade coletiva e não apenas a felicidade individual. O princípio fundamental do utilitarismo é o maior bem para o maior número de pessoas, ou seja, as ações devem ser avaliadas com base em suas consequências e no impacto positivo que geram para a maioria. Embora o utilitarismo reconheça o bem-estar individual, ele privilegia decisões que promovam benefícios para o grupo, considerando que o objetivo da moralidade deve ser a maximização da felicidade e da utilidade social. Dessa forma, ele não coloca o indivíduo acima do coletivo, mas sim busca equilibrar interesses para alcançar o melhor resultado possível para a sociedade. Questão número 14. Julgue o item a seguir, relacionado à ética, moral, princípios e valores. Na filosofia moral de Kant, a satisfação dos desejos está necessariamente vinculada à liberdade de conduta do indivíduo. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Na filosofia moral de Immanuel Kant, a satisfação dos desejos não está necessariamente vinculada à liberdade de conduta, no sentido que ele considera moralmente relevante. Pelo contrário, liberdade para Kant. Para Kant, a verdadeira liberdade moral, autonomia, consiste em agir de acordo com a lei moral que a própria razão estabelece, o imperativo categórico, e não em ser determinado por impulsos sensíveis, inclinações ou desejos. Satisfação dos desejos. Heteronomia, agir para satisfazer desejos. Buscar o prazer ou evitar a dor é considerado por Kant como agir por heteronomia, ser determinado por algo externo à razão pura.
Embora exija uma liberdade empírica de poder escolher entre meios para atingir o fim desejado, não é a liberdade no sentido moral de autodeterminação racional. Moralidade e dever. A ação moralmente válida, para Kant, é aquela realizada por dever, ou seja, por respeito à lei moral, independentemente da satisfação de desejos ou das consequências. Portanto, a satisfação dos desejos está associada à heteronomia, que é o oposto da autonomia, a liberdade moral, na filosofia kantiana. A afirmação vincula o que Kant separou nitidamente em sua fundamentação da moralidade. Questão número 15. Julgue o item a seguir, relacionado à ética, moral, princípios e valores. A reflexão ética no utilitarismo pode ser considerada como comportamental ou empírica, por ecoar elementos relacionados ao bem-estar coletivo. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A ética utilitarista é considerada empírica e, de certa forma, comportamental, no sentido de focar nas consequências das ações, porque seu critério de moralidade se baseia na observação e avaliação dos resultados, as consequências, o bem-estar, a felicidade, das ações no mundo real. Empírica. Para determinar se uma ação é moralmente correta sob o utilitarismo, é necessário observar ou prever os efeitos que ela terá sobre o bem-estar das pessoas envolvidas. Isso envolve coletar informações sobre o mundo, empiria, para calcular qual ação produzirá a maior quantidade de felicidade ou a menor quantidade de sofrimento para o maior número. Comportamental. A teoria utilitarista avalia a moralidade dos comportamentos, ações, com base em seus resultados observáveis. O foco está no que a ação produz em termos de bem-estar. A razão dada na afirmação, por ecoar elementos relacionados ao bem-estar coletivo, justifica essa classificação, pois a avaliação do bem-estar coletivo é uma tarefa que exige a observação dos estados, felicidade, dor, satisfação, dos indivíduos afetados. Questão número 16. Julgue o item a seguir, relacionado à ética, moral, princípios e valores. Os valores éticos de determinada sociedade são independentes da tradição. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Os valores éticos de uma determinada sociedade são fortemente influenciados pela tradição. A tradição abrange o conjunto de costumes, crenças, normas e práticas que são transmitidos de geração em geração dentro de uma comunidade. Essa transmissão histórica e cultural é um dos principais pilares na formação e manutenção dos valores morais e éticos de um grupo social. Embora a ética também envolva reflexão crítica, que pode levar à modificação ou rejeição de certas tradições, a tradição é, sem dúvida, uma fonte fundamental e um elemento constitutivo dos valores éticos de uma sociedade. Eles não existem de forma independente dela. Questão número 17. Julgue o item a seguir, relacionado à ética, moral, princípios e valores. A responsabilidade moral de uma conduta está vinculada à autonomia do sujeito. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A responsabilidade moral de uma conduta está diretamente ligada à autonomia do sujeito, pois a moralidade pressupõe que o indivíduo tenha liberdade para tomar decisões e agir conforme princípios éticos. Segundo pensadores como Kant, a autonomia moral significa que a pessoa age por dever e por respeito à moralidade, sem depender de imposições externas ou meros impulsos. Quando um sujeito tem autonomia, ele pode avaliar racionalmente as consequências de suas ações e assumir responsabilidade por elas. Isso significa que não basta seguir regras por obrigação, é necessário compreendê-las e internalizá-las para que a conduta seja genuinamente ética. Questão número 18. Julgue o item a seguir, relacionado à ética, moral, princípios e valores. Os valores éticos são volitivos e escolhidos por cada indivíduo de determinada sociedade. Certo ou errado? Gabarito.
Errado. Justificativa. Embora o indivíduo tenha capacidade de reflexão crítica e possa, em certa medida, escolher aderir, rejeitar ou reinterpretar os valores de sua sociedade, os valores éticos de uma determinada sociedade não são apenas volitivos e totalmente escolhidos por cada indivíduo de forma isolada. Natureza social dos valores. Os valores éticos são largamente construídos e transmitidos socialmente através da cultura, tradição, educação e socialização. Eles preexistem ao indivíduo e moldam sua formação moral desde cedo. Influência do contexto. O indivíduo internaliza muitos valores de forma não puramente volitiva durante seu desenvolvimento. O ambiente familiar, a escola, a comunidade e as instituições sociais desempenham um papel crucial nessa internalização. Reflexão e escolha. A capacidade de reflexão ética permite ao indivíduo questionar, avaliar e, eventualmente, escolher conscientemente quais valores ele irá priorizar ou adotar. No entanto, essa escolha ocorre dentro de um universo de valores que já lhe foram apresentados e, em grande parte, influenciados pelo seu contexto social. Portanto, os valores éticos de uma sociedade são um produto complexo da interação social, histórica e cultural, e não meramente o resultado da escolha volitiva individual de cada um de seus membros. Questão número 19. No que se refere à ética, bem como ao disposto na Lei de Acesso à Informação, julgue o item a seguir. A ética deve permear todas as atitudes de vida do ser humano, no trabalho, na família, na sociedade e no exercício da cidadania. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A ética deve estar presente em todas as áreas da vida do ser humano, orientando comportamentos e decisões, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal e social. No trabalho, a ética garante a transparência, a integridade e o compromisso com o interesse coletivo. Na família e nas relações interpessoais, a ética fortalece valores como respeito, empatia e justiça. No exercício da cidadania, a ética fundamenta a participação ativa na sociedade, garantindo que direitos e deveres sejam exercidos de maneira responsável. Questão número 20. No que se refere à ética, bem como ao disposto na Lei de Acesso à Informação, julgue o item a seguir. A conduta ética do servidor público circunscreve-se ao dever de comportar-se somente de acordo com o que é permitido. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A conduta ética do servidor público não se limita apenas ao cumprimento daquilo que é permitido legalmente. A ética no serviço público vai além da observância das leis e normas, abrangendo princípios morais como integridade, transparência, imparcialidade e compromisso com o interesse coletivo. O servidor público deve agir não apenas dentro dos limites da legalidade, mas também conforme o que é justo e adequado para garantir a confiança da sociedade na administração pública. A Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, reforça essa necessidade ao estabelecer a transparência e a publicidade como princípios fundamentais do serviço público, permitindo que os cidadãos fiscalizem e acompanhem as ações governamentais. Portanto, a ética no serviço público exige que o servidor atue com responsabilidade e discernimento, priorizando o bem comum e tomando decisões que respeitem os direitos e interesses da sociedade. Questão número 21. A respeito de ética, cidadania e direitos humanos, julgue o item a seguir. Moral e ética são conceitos habitualmente empregados como antônimos, apesar de ambos expressarem regras de conduta obrigatórias. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora os termos moral e ética sejam frequentemente confundidos, eles não são antônimos. Ambos lidam com regras de conduta, mas possuem diferenças conceituais. A moral refere-se ao conjunto de valores e normas praticadas por indivíduos ou sociedades, influenciadas por fatores culturais, religiosos e históricos. Já a ética é o campo do conhecimento que estuda a moral, buscando fundamentação racional e crítica para as regras de conduta. Assim, a ética pode questionar e reformular preceitos morais, ajudando a definir princípios universais de justiça e respeito, especialmente em áreas como cidadania e direitos humanos,
onde os valores morais podem variar, mas a ética busca equidade e dignidade para todos. Questão número 22. Ainda com relação à ética, cidadania e direitos humanos, julgue o seguinte item. A ética refere-se ao campo da filosofia que investiga os comportamentos dos seres humanos, enquanto a moral diz respeito aos seus valores. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A ética é um ramo da filosofia que investiga e analisa os princípios que orientam o comportamento humano, buscando fundamentação racional para distinguir o certo do errado. Ela examina os valores, deveres e normas que regem as relações sociais e influencia a formulação de regras morais. Já a moral refere-se ao conjunto de valores e normas adotadas por indivíduos ou sociedades para orientar suas condutas. A moral está diretamente ligada a costumes, tradições e crenças, podendo variar entre diferentes culturas e períodos históricos. Assim, enquanto a ética realiza uma reflexão crítica sobre os fundamentos da moralidade, a moral representa as regras concretas praticadas em determinado contexto social. Questão número 23. Ainda com relação à ética, cidadania e direitos humanos, julgue o seguinte item. No plano normativo, o princípio da moralidade está dissociado da cidadania passiva. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. No plano normativo, o princípio da moralidade na administração pública não está dissociado da cidadania passiva. Pelo contrário, ele é fundamental para garantir que o Estado atue de forma ética e justa em relação a todos os cidadãos, incluindo aqueles que exercem uma cidadania predominantemente passiva, como receptores de serviços, direitos e da ação estatal em geral. O princípio da moralidade impõe deveres éticos ao administrador público, agir com honestidade, lealdade, boa-fé, etc., no trato com a coisa pública e com as pessoas. Esses deveres são direcionados à forma como o Estado se relaciona com a sociedade e com os indivíduos, independentemente do nível de engajamento cívico destes. Uma cidadania passiva, focada principalmente no recebimento de direitos e benefícios estatais, depende intrinsecamente que o Estado se paute pela moralidade em suas ações, como na distribuição de recursos, na aplicação da lei, no acesso a serviços, para garantir a justiça e a equidade. Portanto, o princípio da moralidade é diretamente relevante para a proteção e o tratamento ético do cidadão no exercício de sua cidadania, seja ela ativa ou passiva. Questão número 24. Ainda com relação à ética, cidadania e direitos humanos, julgue o seguinte item. A ética regulamenta as ações do convívio humano, configurando-se como um conjunto de teorias e conhecimentos expressos em princípios e normas. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A ética desempenha um papel fundamental na regulamentação das ações humanas no convívio social, pois estabelece princípios e normas que orientam a conduta das pessoas em diferentes contextos. Ela se configura como um campo de estudo filosófico, que busca compreender e fundamentar regras de comportamento baseadas em justiça, respeito e moralidade. Por meio de teorias e conhecimentos desenvolvidos ao longo da história, a ética fornece diretrizes para a tomada de decisões morais, influenciando desde aspectos individuais até questões coletivas, como cidadania e direitos humanos. Assim, sua aplicação permeia diversas áreas da sociedade, garantindo relações mais equilibradas e justas entre os indivíduos. Questão número 25. Ainda com relação à ética, cidadania e direitos humanos, julgue o seguinte item. A moralidade administrativa está relacionada à ética do agente público, pois o interesse público contorna o exercício das atividades do funcionalismo público. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A moralidade administrativa está diretamente vinculada à ética do agente público, pois o exercício da função pública deve sempre estar orientado pelo interesse coletivo.
No âmbito da administração pública, a moralidade é um princípio constitucional, artigo 37 da Constituição Federal, que exige dos servidores uma conduta íntegra, transparente e alinhada aos valores fundamentais do Estado democrático de direito. O interesse público é o elemento central que delimita as atividades dos agentes públicos, impedindo práticas arbitrárias, abuso de poder e desvios de finalidade. A ética no serviço público exige que decisões e ações sejam tomadas com base na legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade, garantindo que o funcionalismo público atue para o bem comum. Questão número 26. A respeito da ética, julgue o item a seguir. O objeto de estudo da ética é o comportamento moral dos homens em sociedade. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A ética é um ramo da filosofia que tem como objeto de estudo o comportamento moral dos indivíduos em sociedade. Ela busca compreender os princípios que orientam as ações humanas, analisando valores como justiça, honestidade, respeito e integridade. Por meio da reflexão ética, podemos investigar as razões que levam determinadas condutas a serem consideradas corretas ou inadequadas, levando em conta fatores culturais, históricos e sociais. Assim, a ética não apenas descreve a moralidade existente, mas também propõe critérios para avaliar e aprimorar a convivência humana. Questão número 27. A respeito da ética, julgue o item a seguir. A ética pode alterar as regras morais enraizadas na sociedade ao discutir princípios e valores morais, até então estabelecidos. Certo ou errado? Gabarito. Certo. Justificativa. A ética tem o papel de analisar criticamente os princípios e valores morais de uma sociedade, podendo questioná-los e até reformulá-los ao longo do tempo. Embora a moral seja baseada em costumes e tradições consolidadas, a ética permite um debate filosófico e racional que pode levar à transformação de normas que antes eram consideradas imutáveis. Exemplos históricos mostram como a reflexão ética contribuiu para mudanças sociais importantes, como a abolição da escravidão, o reconhecimento de direitos civis e avanços na equidade de gênero. Essas mudanças ocorreram porque a ética desafiou regras morais, que em determinado momento, eram amplamente aceitas, mas que posteriormente foram consideradas injustas. Questão número 28. A respeito da ética, julgue o item a seguir. No serviço público, a ética é mitigada, já que o servidor deve cumprimento à lei, a qual contempla explicitamente os valores éticos relativos ao assunto de que trata. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A ética no serviço público não é mitigada, mas sim essencial para garantir que o servidor atue com integridade, transparência e compromisso com o interesse público. Embora a lei estabeleça normas e princípios para orientar a conduta dos agentes públicos, a ética vai além do cumprimento legal, pois envolve a consciência moral e a responsabilidade social do servidor em suas decisões e atitudes. A lei pode determinar parâmetros objetivos de comportamento, mas a ética complementa essa regulamentação, ao exigir que o servidor público avalie criticamente suas ações e haja de forma justa e honesta, mesmo em situações não previstas explicitamente na legislação. Dessa forma, a ética não é substituída pela lei, mas sim reforçada por ela, garantindo uma gestão pública mais responsável e confiável. Questão número 29. Acerca de ética, princípios, valores e moral, julgue o item que se seguem. Os princípios da coerência e da universalização são suficientes para se definir, diante de um conflito de valores, se uma conduta é eticamente aceitável. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. Embora os princípios da coerência e da universalização sejam essenciais para avaliar a ética de uma conduta, eles não são suficientes, por si só, para resolver todos os conflitos de valores. A ética é um campo complexo que leva em consideração diversas abordagens filosóficas,
contextos culturais e sociais, além dos impactos reais de uma decisão. O princípio da universalização, muito explorado na ética kantiana, propõe que uma ação deve ser aceitável se puder ser aplicada como uma regra universal válida para todos. No entanto, nem todos os dilemas morais podem ser resolvidos apenas com essa lógica, pois algumas situações exigem avaliação de consequências, intenções e impactos sociais. Assim, definir se uma conduta é eticamente aceitável requer não apenas coerência e universalização, mas também análise contextual, empatia, justiça e responsabilidade. Questão número 30. Acerca de ética, princípios, valores e moral, julgue o item que se segue. Dado que ao longo das últimas décadas, certas práticas sociais inovadoras têm sido desenvolvidas, principalmente por meio de atores políticos que compõem um campo dito progressista, e que a contestação de ideais conservadores tem tido uma maior aceitação social, por meio, por exemplo, da organização de movimentos sociais. Essa realidade que se constitui representa um atual estado de amoralidade e de descrédito do discurso ético, por não buscar a manutenção dos valores e costumes tradicionais. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Justificativa. A evolução das práticas sociais e a contestação de ideais conservadores não significam um estado de amoralidade ou descrédito do discurso ético. A ética é um campo de reflexão que analisa valores e princípios morais de forma crítica e racional, sendo constantemente adaptada conforme as transformações sociais. Movimentos sociais e atores políticos progressistas não anulam a ética, mas frequentemente buscam redefinições e novas interpretações sobre justiça, equidade e direitos humanos. A ética não está presa a valores e costumes tradicionais, mas sim à coerência moral e ao respeito à dignidade humana, independentemente das mudanças sociais que ocorrem ao longo do tempo.